Hoje vocês vão conhecer 10 invenções com aplicações reais no futuro próximo. Tecnologias que já existem, estão em fase avançada de testes ou começam a ser implementadas agora, fora da ficção e do exagero. São soluções criadas para resolver problemas concretos em áreas como energia, saúde, mobilidade, indústria e comunicação. Inovações que não prometem um futuro distante, mas mudanças práticas, mensuráveis e próximas, capazes de transformar processos, reduzir custos e redefinir a forma como vivemos e produzimos. Não é apenas um robô humanoide, é um experimento clínico sobre como a inteligência pode habitar um corpo físico. O Gene.01, apresentado na CES 2026 pela Bionic Generative, foi concebido a partir do princípio da inteligência física distribuída, onde a capacidade cognitiva não está concentrada em um único processador central, mas espalhada por todo o corpo. Com cerca de 1,70 m de altura e entre 40 e 60 graus de liberdade, cada articulação não apenas se move, mas participa ativamente da tomada de decisão motora. A carga útil de aproximadamente 5 kg por braço não impressiona isoladamente, mas ganha significado quando associada à pele tátil que cobre todo o corpo do robô. Essa pele permite interação em tempo real com humanos e ambientes, enquanto sensores de força garantem segurança em espaços industriais compartilhados. O Gene.01 não reage depois do contato, ele antecipa. Processadores AMD Ryzen AI integrados cuidam da percepção e do controle com baixa latência, reduzindo atrasos que historicamente tornaram robôs humanoides imprevisíveis ou perigosos. A autonomia estimada entre 3 e 5 horas não busca longos turnos, mas ciclos operacionais controlados, compatíveis com ambientes de teste, fábricas e laboratórios. O anúncio de lançamento comercial para o quarto trimestre de 2026, sustentado por uma rodada de financiamento de $81 milhões, indica que não se trata apenas de um conceito de feira, mas de um produto em transição para uso real. Cada escolha técnica revela um foco clínico: reduzir riscos, aumentar previsibilidade e permitir convivência segura entre humanos e máquinas. O Gene.01 não tenta imitar emoções nem linguagem humana complexa. Ele observa, sente, calcula e age. Talvez o verdadeiro avanço não seja a aparência humanoide, mas o reconhecimento de que inteligência, quando distribuída pelo corpo, deixa de ser abstrata e passa a ocupar espaço no mundo físico. Isso não deveria estar acontecendo agora, mas já está em órbita. A missão Artemis não foi concebida para explorar planetas nem testar motores, mas para responder a uma pergunta clínica e direta que acompanha a humanidade desde o início da era espacial. A reprodução humana pode existir fora da Terra de forma segura e controlada. Em um mini laboratório compacto, operando em ambiente artificial semelhante à gravidade terrestre, células reprodutivas de mamíferos passam por um processo de fertilização assistida durante experimentos orbitais de 6 dias. O foco inicial está em células de ratos, escolhidas não por simbolismo, mas por rigor científico e controle experimental. Durante esse período, os embriões não apenas são fertilizados, mas conseguem iniciar seu desenvolvimento antes de serem criopreservados e enviados de volta à Terra para análise detalhada. O objetivo não é criar vida no espaço por espetáculo, mas observar com precisão o impacto da microgravidade nos estágios iniciais da reprodução, algo impossível de simular completamente em solo terrestre. Validada por voos da SpaceX, a missão gera dados cruciais sobre como a ausência de peso influencia a divisão celular, estabilidade genética e desenvolvimento embrionário. Esses dados retornam para a Terra com aplicações diretas no aprimoramento da fertilização in vitro, uma tecnologia já amplamente utilizada, mas ainda limitada por variáveis biológicas difíceis de isolar. Ao mesmo tempo, o projeto estabelece bases técnicas para concepções seguras em ambientes de gravidade parcial, como a Lua e Marte, sem ignorar o peso ético dessa investigação. Não se trata de acelerar a colonização espacial, mas de compreender se ela é biologicamente sustentável. Cada embrião analisado carrega informações sobre limites, riscos e adaptações necessárias para um futuro multiplanetário. O que está em jogo não é apenas a reprodução fora da Terra, mas a própria continuidade da espécie em ambientes onde a biologia humana nunca foi testada. Talvez não seja o futuro chegando, talvez seja apenas a ciência revelando o quanto ainda dependemos da gravidade para existir.
Subir escadas sempre foi uma fronteira silenciosa da robótica doméstica. O Saros Rover, apresentado na CES 2026, aborda esse problema com uma solução híbrida que combina rodas e pernas extensíveis em um único sistema. Não se trata de adicionar pernas por estética, mas de manter o corpo do robô nivelado enquanto ele limpa cada degrau durante a subida. Sensores, algoritmos de inteligência artificial e mapeamento espacial tridimensional trabalham juntos para que o equipamento eleve o chassi, avance, posicione as pernas e as recolha com precisão milimétrica. Cada movimento é calculado para evitar quedas, impactos ou perda de estabilidade, mesmo em escadas curvas ou acarpetadas. O Saros Rover não salta degraus, ele os compreende. Projetado para residências de vários andares, o dispositivo responde a uma limitação estrutural dos aspiradores robôs tradicionais, que sempre dependeram de superfícies planas. Embora ainda esteja em desenvolvimento e sem data oficial de lançamento, o conceito demonstra como a limpeza automatizada começa a exigir capacidades locomotoras mais próximas da robótica avançada do que de eletrodomésticos comuns. A arquitetura híbrida garante que, ao voltar para superfícies planas, o robô opere como um aspirador convencional, sem comprometer eficiência ou autonomia. O foco técnico está na adaptação ao ambiente real das casas, que raramente são ideais. O Saros Rover não promete uma casa perfeita, mas uma máquina capaz de lidar com imperfeições arquitetônicas. Talvez o avanço mais relevante não seja subir escadas, mas aceitar que o mundo doméstico nunca foi plano. Registrar a própria vida sempre foi um desejo humano, mas o Pickle One transforma esse impulso em um sistema contínuo e automatizado. Definido como o primeiro computador de almas, o dispositivo consiste em óculos de realidade aumentada com apenas 68 gramas, equipados com tela colorida, câmeras e microfones permanentemente ativos. Cada segundo da experiência do usuário é capturado e processado em tempo real, organizado em bolhas de memória conectadas pelo Pickle OS. O objetivo não é apenas gravar, mas interpretar contextos. Alimentado por um chip Qualcomm Snapdragon, o sistema antecipa necessidades, solicita transportes, envia mensagens e faz reservas sem comandos explícitos. A interface não depende de ordens diretas, mas de padrões comportamentais. As pré-encomendas, com valor anunciado de $799, abrem no ano novo, com entregas previstas nos Estados Unidos para o segundo trimestre de 2026. Apesar do entusiasmo, céticos questionam se a tecnologia é realmente funcional ou se o conceito ultrapassa as capacidades atuais de processamento, privacidade e autonomia energética. O Pickle One não propõe um assistente pontual, mas uma memória externa sempre ativa. A questão técnica não é apenas se ele funciona, mas se a vida pode ser reduzida a dados contínuos sem perda de significado. Talvez o desafio não esteja em registrar tudo, mas em decidir o que merece ser lembrado. A energia das marés sempre foi previsível, mas difícil de capturar de forma economicamente viável. O Dragon 12 da Minesto representa um marco técnico ao validar um sistema de geração de energia renovável baseado em uma pipa subaquática de grande escala. Lançado em Vestmanna, nas Ilhas Faroé, em janeiro de 2024, o equipamento confirmou com sucesso os processos de lançamento e recuperação necessários para a ampliação do sistema Dragon 4, que alcança 25 toneladas e potência de 1,2 megawatts. Pouco tempo depois, o Dragon 12 foi comissionado e entregou sua primeira eletricidade à rede nacional em 9 de fevereiro do mesmo ano. O funcionamento ocorre por meio de uma trajetória em forma de 8, na qual a asa de 12 metros é impulsionada pelas correntes de maré, acionando uma turbina de 3,5 metros. Esse movimento aumenta a velocidade relativa da água, elevando a eficiência energética sem a necessidade de grandes barragens ou estruturas fixas. O marco de 1 megawatt permite análises técnicas e econômicas mais profundas sobre viabilidade, manutenção e impacto ambiental. Diferente de turbinas estáticas, o sistema voa debaixo d'água, adaptando-se às condições do fluxo. O Dragon 12 não resolve todos os desafios da energia oceânica, mas fornece dados reais, em escala real. Talvez a maior contribuição não seja a eletricidade gerada, mas a comprovação de que o movimento controlado pode extrair energia onde antes havia apenas potencial teórico.
não é apenas uma estação espacial, é uma tentativa clínica de simplificar tudo o que tornou a vida orbital complexa demais. A Thunderbird Station, desenvolvida pela Max Space, parte de um princípio direto: lançar um habitat completamente montado e permitir que ele se expanda no espaço, sem montagem manual, sem módulos acoplados ao longo de anos. Transportada por um Falcon 9, a estrutura inflável se abre em órbita até atingir 350 metros cúbicos de volume interno, aproximadamente 1/3 do volume total da Estação Espacial Internacional. Esse espaço não é simbólico, é funcional. Ele permite acomodar 4 tripulantes em missões longas ou até 8 em estadias curtas, mantendo condições adequadas para trabalho contínuo, descanso e privacidade. Janelas gigantes em formato de cúpula oferecem visão direta da Terra, enquanto telas imersivas ampliam a percepção do ambiente externo. Cápsulas individuais de privacidade e mais de 60 compartimentos de carga foram projetados para reduzir improvisações, um dos maiores problemas da vida em microgravidade. O foco técnico está na eficiência: menos montagem, menos risco, menos custo operacional. A estação foi pensada para suportar pesquisa científica, fabricação em microgravidade e habitação sem a complexidade estrutural tradicional. Um protótipo está previsto para 2027, abrindo caminho para a implantação em órbita baixa em 2029. A proposta vai além da ciência governamental, viabilizando imóveis espaciais acessíveis para laboratórios privados, bioimpressão e aplicações comerciais. A Thunderbird não tenta substituir a ISS, mas mostrar que a permanência humana no espaço pode ser mais simples do que sempre pareceu. Talvez o avanço não esteja em ir mais longe, mas em tornar o espaço habitável de forma pragmática. Combinar decolagem vertical com velocidade supersônica sempre foi um desafio extremo da engenharia aeronáutica. O XBET, apresentado pela Shield AI em outubro de 2025, propõe resolver essa equação ao integrar um motor de F-16 com bicos de vetorização de empuxo em uma plataforma pilotada por inteligência artificial. Capaz de decolar e pousar verticalmente, o caça atinge velocidades de até Mach 1,2 e possui alcance superior a 2.000 milhas náuticas. Esses números ganham significado quando associados ao software HiveMind, que permite operação autônoma em ambientes com GPS negado e comunicações congestionadas. O sistema pode atuar como parceiro de IA para pilotos humanos ou operar de forma completamente independente, tomando decisões táticas em tempo real. Com custo estimado em torno de $27 milhões, 3 unidades ocupam o mesmo espaço no convés que um caça tradicional, alterando a lógica de projeção de poder aéreo. Os primeiros voos verticais estão previstos para 2026, com implantação total esperada para 2028. O XBET não é apenas uma aeronave mais rápida, mas um experimento sobre autonomia em combate. A questão técnica não é se ele voa, mas até onde decisões críticas podem ser delegadas a sistemas não humanos. Talvez o verdadeiro limite não seja tecnológico, mas doutrinário. Manter um drone no ar por horas sempre foi um desafio energético. O Aether Technologies IS-8 surge como uma resposta híbrida a essa limitação, combinando propulsão elétrica com um motor que sustenta missões prolongadas. Capaz de voar por até 2 horas e meia, transportando 3 kg de carga útil e atingindo capacidade máxima de até 7 kg, o sistema foi projetado para operações profissionais além da linha divisada. Diferente de drones movidos apenas por bateria, o motor híbrido garante potência contínua, permitindo cobrir grandes áreas sem interrupções frequentes para recarga. A estrutura robusta assegura desempenho em ventos de até 35 nós, condições climáticas adversas e temperaturas de até menos 20 graus Celsius. Esses parâmetros não são acessórios, mas requisitos para missões reais de inspeção de infraestrutura, busca e resgate e segurança pública. Equipado com câmeras avançadas, sensores térmicos, LiDAR e outros sistemas embarcados, o X-8 oferece capacidade de coleta de dados comparável a plataformas muito mais caras. Operando a uma fração do custo de um helicóptero, ele redefine a relação entre alcance, autonomia e custo operacional. O foco técnico está na resistência e na confiabilidade, não em estética ou uso recreativo. O X-8 não tenta substituir aeronaves tripuladas, mas preencher um espaço operacional onde antes só existiam soluções caras ou inviáveis. Talvez o avanço não seja voar mais alto, mas permanecer no ar pelo tempo necessário.
Flexibilidade sempre foi uma fraqueza da robótica tradicional. O Tron 2, desenvolvido pela Lynx Dynamics, aborda esse problema com uma arquitetura modular triforme capaz de se transformar conforme a tarefa. A mesma plataforma pode operar como manipulador bípede de braços duplos, andador ou sistema híbrido com rodas. Os braços Durf de 7 polegadas oferecem alcance de 70 centímetros, pulsos esféricos e carga útil total de 10 quilos, permitindo tarefas de precisão em ambientes controlados. No modo bípede, o robô é capaz de subir degraus de 20 centímetros, utilizando visão computacional para planejamento de movimento. Já na configuração com rodas, alcança velocidades entre 3 e 5 metros por segundo, transportando cargas de até 30 quilos. Alimentado por baterias de 46,8 volts com troca rápida, o sistema suporta picos de potência de 2,8 kW. O software não é fechado. O Tron 2 oferece um SDK aberto compatível com ROS, Python e VLA, acelerando pesquisas em inteligência artificial e desenvolvimento de aplicações personalizadas. O foco não está em uma única função, mas na adaptação. O Tron 2 não é especializado, é configurável. Talvez o avanço mais relevante não seja o que ele faz hoje, mas o quanto ele pode mudar amanhã. Explorar o fundo do oceano sempre exigiu tecnologia capaz de operar onde humanos não conseguem chegar. A Kraken Robotics, empresa canadense fundada em 2012 e sediada em Mount Pearl, em Terra Nova e Labrador, concentra sua atuação exatamente nesse limite. Especializada em sensoriamento subaquático avançado e sistemas robóticos marinhos, a empresa desenvolve sonares sintéticos de abertura de alta resolução, sonares rebocados e baterias marítimas projetadas para veículos subaquáticos não tripulados de longa duração. Esses sistemas não apenas observam, mas constroem imagens detalhadas do fundo do mar, permitindo mapeamento preciso, identificação de objetos e análise estrutural em profundidades extremas. As aplicações vão desde contramedidas navais contra minas, até inspeções de infraestrutura de energia offshore e pesquisa científica oceânica. A aquisição da empresa 3D at Depth ampliou significativamente as capacidades da Kraken em gêmeos digitais submarinos, elevando a precisão das representações tridimensionais do ambiente submerso. O foco técnico está na confiabilidade e na clareza dos dados, fatores críticos em operações onde erros custam tempo, dinheiro e segurança. Ao atender clientes militares e comerciais em todo o mundo, a empresa opera em um espaço onde tecnologia, defesa e ciência se sobrepõem. A Kraken não busca protagonismo midiático, mas domínio técnico. Talvez o maior impacto desse tipo de robótica não esteja em descobrir o desconhecido, mas em tornar o invisível finalmente mensurável. Essas invenções mostram que o futuro não é uma ideia abstrata, mas um processo em andamento. Tecnologias com aplicação real deixam de ser conceito e passam a impactar diretamente a sociedade, a economia e a forma como trabalhamos e vivemos. Ao observar essas soluções, fica claro que a inovação mais relevante não é a mais distante, e sim aquela que resolve problemas reais com eficiência, escala e viabilidade. O futuro próximo já começou, e ele está sendo construído agora.